Bom, chamar aqui então CEO e fundador da Preço Certo, mais de 15 anos empreendendo e experiências em diversos negócios, especialidade em preços e competitividade. Marcelo Roque, chega para cá. Salva de palmas, pessoal. Opa, olá, tudo bem? Vocês devem me conhecer muito provavelmente, pela minha capacidade de oferecer balas. Sou carioca, mas não necessariamente são balas prejudiciais. Enfim. Pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito do que eu tenho como objetivo aqui é plantar sementes. Acho que virei um natural interessado no meio ambiente de fazer com que a gente consiga transformar empresas cada vez mais em empresas lucrativas e geradoras de caixa. Então, hoje, o que eu preparei aqui é exatamente, primeiro, uma nivelação de entendimento de conceitos. Evidentemente, empresários e empresárias do porte de vocês, muito provavelmente, têm muito mais aula para dar do que para aprender, mas eu espero que daqui saiam essas pequenas sementes que vão ajudar a expandir um pouco desse entendimento já prévio, dessas experiências já prévias e, com certeza, questões práticas que vocês possam colocar no negócio de vocês. Tá? Eu sou o Marcelo, eu sou esse cara, já dá para ver nessa foto de uns 7 anos atrás que eu já tinha tendência careca, que tem piorado, evidentemente. Minha esposa diz que toda vez que eu faço ela sofrer um pouco, Deus puxa um pouco mais o meu cabelo para trás. Então, eu tenho a plena convicção de que eu estou fazendo meu trabalho da maneira correta. Convido vocês depois a conhecer um pouquinho das minhas redes ali. Fiquem à vontade para me seguir no Instagram, me procurar no LinkedIn, etc. E, cara, o motivo principal pelo qual a gente fala sobre precificação, sobre que a gente fala sobre esse cenário financeiro como um todo, ele vai muito na linha do que a gente vê na prática, né? A quantidade de empresas que vem fechando a porta, ela só cresce todo santo ano. E isso não vai muito na linha de, mas qual que é o seu alinhamento político, Marcelo? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o cenário nosso de competitividade, ele é muito complexo. Não satisfeito em ser complexo, ele só aumenta todo santo ano. E, cara, pasmem, o número de 2023 foi 2.153.000. Você acha que 2024 diminuiu ou aumentou? Aumentou, foi para 2.400.000 empresas fechando a porta. E quando a gente entra nessa brincadeira, eu vi que você está tirando foto, eu voltei para você. Deu para tirar a foto? A gente entra num cenário principal que está muito atrelado à questão da lucratividade e principalmente ao capital de giro. Os empresários e empresárias como vocês que estão crescendo constantemente, vocês não vão quebrar por erro de preço. Por quê? Porque muitas das vezes vocês entram numa seara que vocês podem até estar vendendo com prejuízo, mas não necessariamente por conta de, sei lá, se entrar num lucro real da vida, onde você se beneficia de diversos créditos tributários. Às vezes você tem uma taxa de comissionamento diferenciada dentro do marketplace, ou uma negociação com respectivos fornecedores que te permitem trazer custos menores de uma respectiva aquisição. O que quebra, de fato, as empresas está muito atrelado ao capital de giro. Esse é o indicador mais corno do varejo, porque ele literalmente é o pior que existe. Eu vou explicar um pouco do porquê disso mais a fundo. Tá? E sempre entro num ponto que, tipo assim, existe uma mandatória, né, acho que talvez por conta do que se advogou, que é a palavra seller, de que vocês são vendedores. E, cara, vocês não são vendedores, sabe? O conceito do seller é a ideia de que a gente compra e vende um produto, ou a gente fabrica e vende um produto, a gente importa e vende um produto. Cara, vocês são administradores e administradoras responsáveis pela capacidade de um veículo de investimento, que no caso é a sua empresa, ter uma rentabilidade e uma lucratividade que seja condizente ao risco que vocês tomaram. Eu recebi uma proposta de um aporte para ser feito de um valor que eu tinha ali parado, em IPCA mais 9% de correção. Porra, quem vai receber IPCA mais 9% de correção? Eu espero que, no mínimo, a minha empresa me entregue o dobro ou o triplo disso, pautado no desafio financeiro que eu estou vivendo dela. Só que quando a gente fala que o principal diferencial de uma operação é o preço dela, muitas das vezes a gente se vê numa seara que é uma seara do seguinte, a gente tem um problema que grande parte das empresas precifica errado.
É só você ver, os maiores vendedores e maiores varejistas estão aonde? Em recuperação judicial. E qual era o grande argumento de venda dessa galera? Cobrimos o preço da concorrência. Não, se eu ganho R$1 por cada pedido de venda realizado, está maravilhoso. O que importa é vender. E hoje eles vendem cursos sobre como vender e não pagam os 4 bilhões de dívidas que eles têm em aberto, 2,8 delas em dívida, focada em micro e pequenos fornecedores que estão sem receber dinheiro. Né? Cara, 22% a 42% de todo o faturamento do varejo acontece com prejuízo hoje. A depender do tipo de segmento que vocês se inserem, esse número tende a crescer cada vez mais. A depender das datas estratégicas que a gente vê acontecendo também. Não só isso, toda a estrutura de taxa de venda, comissionamento e principalmente tributário vai aumentar. Quando a gente fala da regularização tributária que vai acontecer na nova reforma, a gente fala de simplificação. Simplificação não significa redução. É pelo contrário, se eu vou simplificar alguma coisa, significa que eu vou simplificar para o valor mais alto possível, para ninguém sair perdendo. Ninguém quer perder a sua boquinha, né? E até os nossos marketplaces, quando dizem que eles vão reduzir uma taxa, é tipo assim, eu aumentei a taxa em 30% e reduzi a taxa em 2% ou 5%. Né? Teve até alguns marketplaces recentemente que falaram, não, mas nós diminuímos substancialmente a taxa. Cara, pega o histórico dos três. Porque as duas que você... Ó, ganhei tempo, hein? Então, vou ter da minha aula certo. Pega a linha daqueles marketplaces que entraram nessa seara de aumentar as suas taxas de comissão, entraram na sua seara de aumentar as suas taxas de frete, alguns deles realizaram esses ajustes 3, 4 vezes. E, cara, ficou famoso elas por elas, eles por eles, forte abraço, tudo que se vira. E vocês no meio dessa guerra. Então, assim, num cenário onde tudo caminha para que vocês tenham margens cada vez menores no meio disso, existem mudanças que precisam acontecer dentro de uma determinada operação de vocês, que vão ter que forçar se a gente quer pensar na perenidade da empresa. E o nome do jogo é perenidade. Às vezes a gente encontra um produto muito bom, mas tem um produto muito bom que não tem tempo de validade. Às vezes ele dura 3 meses, às vezes ele dura 1 ano, 2 anos. E aí, eventualmente, a empresa quebra se ela está sustentada muito exclusivamente no produto. E, cara, isso vai muito na linha de uma coisa. Eu percebo que a gestão como um todo... Cara, eu quero ganhar mais tempo, tá? Então eu vou continuar dando aula, porque eu sei que não preciso do slide para isso. Ela acaba indo num negócio porque não existe um equilíbrio das forças que se devem reger um negócio, né? Quem aqui já jogou Zelda? 2, 3, 4, 5, beleza. Só 5 nerdolas como eu? Pô, aí não dá, cara. Zelda basicamente conta a história, né, de um RPGzinho que você joga, né? RPG não aquele de correção de postura, mas de jogo de nerdão, da época que nerdão gostava de ônibus e era mal visto na sociedade, não nerd bom hoje. Fazia a gente ser estranho na escola, as meninas olhar estranho para a gente. E, cara, ela tinha um componente que chamava de triforça, que são as 3 forças que equilibram, de fato, o universo. Né? Você tinha a sabedoria, você tinha a coragem e você tinha a força mesmo. Né? Você é fortão. O inimigo pegava o fortão, o elemento mais forte, a mulher que ele se apaixonava pegava a sabedoria e você pegava a coragem para poder, né? E você tinha o objetivo de recuperar isso para poder salvar o mundo, né? Só que saindo do universo do RPG, que se fosse uma aula de RPG eu provavelmente passaria o dia inteiro aqui conversando com vocês, eu acho que talvez isso não gere muito interesse. Quando a gente fala de uma empresa, a gente tem que ter um equilíbrio entre 3 indicadores, sabe? O indicador entre o faturamento, o lucro e o caixa, eles são meio que cruciais no entendimento de que uma empresa só pode ser financeiramente sustentável quando isso é viável. E o que eu posso estar falando parece ser grotesco, mas, cara, quantos de vocês já não fizeram compras à vista que vocês não precisavam e prejudicaram o fluxo de caixa da empresa de vocês porque vocês conseguiram um desconto muito bom que daria o lucro, mas que prejudicou o caixa imediato? Ou então não. Quantos de vocês acabaram pegando empréstimos ou antecipações de recebível porque o caixa estava muito ferrado, ou a gente precisava fazer alguma coisa referente a uma importação, e isso, em detrimento, impactou diretamente o quanto de lucro a gente teria porque as nossas margens baixaram? Isso significa que eu tenho que optar por um ou outro? Não.
Significa, nesse esquema da Triforça, que eu tenho que buscar o equilíbrio dos três. Porque se eu só priorizo o faturamento sem olhando o lucro, eu vou ter sempre margens muito altas, mas talvez o produto vai ficar parado em estoque por muito tempo. Eu vou ter uma dificuldade de venda muito grande. Eu vou ter que sair, muitas das vezes, do que a gente chama de economia transacional, onde a gente só revende produtos onde todo mundo revende, e a gente não tem poder de preço. E, cara, isso é tirar a gente de uma zona de conforto. Às vezes a gente precisa desenvolver uma marca própria, desenvolver um novo produto, fazer algumas alterações dentro do nosso negócio um pouco mais robustas. A mesma coisa é que, se eu só priorizar o caixa, muitas das vezes eu vou estar perdendo resultado. Eu vou querer ter muito giro, eu vou querer vender muito, eu vou querer pagar muito imposto, eu vou querer estar com a minha bunda na janela, como a gente fala no bom carioquês, e alguém vai passar e vai dar um tapão nela, né? Por quê? Porque eu cresço o faturamento, eu cresço a dificuldade financeira da empresa, né? E esse cenário aqui não necessariamente significa lucro. Tá? Demorei quase 10 minutos dos meus 30, mas eu acho que a queda de luz me comprou mais uns 5, talvez. A empresa tem que faturar com lucro e caixa para ter resultado financeiro. Esse vai ser sempre o objetivo. Né? Só que, para entender esses indicadores, eu quero voltar para o ABC. O ABC, cara, o que é faturamento? Aí você fala, pô, cara, eu vim na Iberians aqui, estou só ouvindo gente maneira para vir um cara com esse porco rosa aqui, que nem teta tem, coitado. E falar de faturamento, cara, eu quero que vocês entendam que faturamento é uma métrica de ego. E, mais do que isso, uma métrica de consequência de uma estratégia muito bem feita. Toda vez que o indicador de faturamento ele passa a ser a meta estratégica da empresa pura e simplesmente sem estar atrelado a uma meta de lucro e caixa, literalmente a gente está incentivando os nossos vendedores a dar desconto, literalmente a gente está incentivando os nossos compradores a comprar com o pior caixa possível. Ele entra num cenário que é um cenário que planta a semente, culturalmente falando, da gente construir uma empresa que não vai ter longevidade. Todas as empresas que vivem com recuperação judicial usam isso aqui, tá? Como foco. O outro que tem de indicador bem interessante é a pergunta básica, né? Qual que é o combustível financeiro que essa empresa precisa para atingir o resultado dela? E esse indicador é o capital de giro. O capital de giro, ele é literalmente, vindo do Rio para São Paulo, podia ter vindo de carro, né? Podia ter vindo de carro, não de 1001, nem de buzzer, nem de empresas aéreas que agora resolveram. Quando você compra a passagem, agora eles cancelam a passagem, fazem você comprar a passagem de novo e cobram 3 vezes mais caro. Cara, eu estou puto com isso. Eu tive que vir de ônibus e fiquei puto por esse motivo, mas eu não vou entrar nessa política agora e essa conversa agora. Mas esses carros, cada um deles tem uma performance de quilometragem por litro diferente. Né? Esse carro que faz 10,8 km por litro, esse outro faz 15,8 km por litro. Tá? Nesse valor da gasolina aqui, que hoje a gente já sabe que não é ele, já está quase R$20 a gasolina da gasolina do jeito que o negócio está indo, eu faço a viagem gastando R$284 e tenho que fazer um tanque mais reabastecimento para andar esses 600 quilômetros. Já esse outro carro, ele faz essa viagem a R$194, eu chego com 4 litros aqui, pego o trânsito em São Paulo e morro em alguma pane seca, provavelmente alguma dessas avenidas que tem por aí. Nesse cenário, os 2 carros que fazem essa viagem conseguem executar com custos diferentes isso. A mesma coisa se traduz de uma empresa. Uma empresa pode chegar numa meta de 600 mil de lucro líquido, 6 milhões de resultado financeiro, com dispêndios financeiros diferentes. Esse é o conceito do capital de giro. E esse capital de giro está atrelado a 2 coisas. Eu tenho produtos que ou tomam caixa ou produtos que geram caixa. Um produto que toma caixa é um produto que, muitas das vezes, eu preciso, para vender ele, ter um ciclo financeiro que eu tenho mais desembolso até o recebimento se concretizar, onde ele tem um tempo de giro de estoque muito grande. Faça importação, produtos tomadores de caixa. Eles tomam caixa da minha operação. Já os geradores de caixa são o contrário. Às vezes eu tenho um prazo muito grande de pagamento com o fornecedor dado, um prazo de recebimento condizente e um giro muito bom, mas, naturalmente, esses produtos tendem a ter a margem mais baixa. Por que o fornecedor dá tanto prazo no produto? Porque ele sabe que aquele produto não tem margem boa, porra. Então, ele entende que ele serve um propósito. Significa que eu não tenho que vender esse produto? Não. Significa que eu tenho que buscar o equilíbrio entre eles. Por quê? Porque enquanto um produto que eu compro a 100 e vendo a 200, mas num cenário de tomada de caixa, cada unidade dele me toma R$300 por venda, porque eu faço pagamento à vista ao fornecedor, o estoque dura 30 dias, o prazo de recebimento
para eu poder fazer a venda, me dá 30 dias para cair, ele vai tomar esses 300, eu posso ter o mesmo produto num cenário no qual eu fazendo um pagamento a 30 dias no fornecedor, eu, em vez de comprar um estoque de 30 dias, eu fazer 2 compras no mês para ter um estoque de 15. E eu tendo uma antecipação de recebível em D+1, o mesmo produto que antes tomava 300, mente para mim que ele me dá mais 43 e 33 de lucro. E aí que entra a seara do porquê o capital de giro é corno. Quando ele toma a caixa, você vende, o dinheiro diminui do caixa da operação. Se você não tem um controle financeiro robusto, você acha que a sua empresa é ruim, mas ela pode ser altamente lucrativa. Agora, vocês grandes têm o outro cenário. Por ter poder de muita negociação com o fornecedor, por ter um alto giro e, às vezes, um descontrole de preço que acontece, muitas vezes uma negociação que permite a antecipação daquilo que vocês estão vendendo, vocês podem achar que o que vocês estão vendendo é muito mais lucrativo do que é de verdade. E vocês estão alavancados em capital de giro. E no primeiro solavanco de alta venda e uma queda razoável de venda que acontece, o problema aparece. Cadê a grana? Para onde foi? Esse indicador é corno, tá? No preço certo, que é a nossa ferramenta, a gente, além de calcular toda a margem dos produtos, a gente calcula o capital de giro unitário de cada um deles. Tá? Se aquele produto é gerador ou tomador de caixa, exatamente para que a gente entenda aquele cenário que está acontecendo na empresa. Olha o caso dessa aqui. Ela lucrou R$103 mil naquele mês, mas ela tomou R$2.555.000 de capital de giro. O dono ou dona desse negócio não viu o dinheiro. E o problema estava no caixa da empresa. Não porque a empresa não é lucrativa. A margem dele é 23,44. Essa margem está 8, 9 pontos percentuais acima da margem média do varejo. A margem é boa. Mas o problema está na compra. Está na negociação que ele tem com os canais de venda. E assim, às vezes a gente pega um produtinho que a gente acha que tem nada demais, mas por conta dele estar dormindo no meu estoque há anos, a tomada de capital de giro dele é estrogonófica. Estrogonófico não é bom, tá? Estrogonófico é ruim. Apesar de eu gostar muito de estrogonofe, não é bom, não. Cara, isso se traduz também na questão da margem, né? Se eu agora perguntar para vocês, para cada real que a sua empresa fatura em um pedido que ela realiza, quanto vocês botam de lucro no bolso? Vocês sabem responder na ponta da língua? Essa pergunta é difícil e ela é cretina, tá? Porque varia, concorda? Se você vender hoje no Mercado Livre, é um lucro. Se você vender hoje na loja física, é um lucro. Se você vender no e-commerce, é um lucro. Eu acho que eu já andei tanto que eu chutei e desliguei o negócio, tá? Mas é isso. É uma irritação chiliquenta das mais violentas quando eu estou dando palestra. E, cara, isso está ligado à margem de contribuição, né? A margem de contribuição ela é literalmente o lucro líquido de cada venda que o seu negócio tem. E que, cara, ela, de certa forma, ela dita a viabilidade financeira que o seu negócio tem. Se você vai olhar a fundo, se eu pego todos os custos variáveis ali, e note, eu não diluo o custo fixo nisso. Eu não diluo o custo fixo na precificação. Se alguém ensina a diluir custo fixo na precificação, esqueça, comece de novo. Por quê? Porque eu tenho que tirar os custos variáveis inerentes a ele. Que tipo de custo variável? Custo de compra, o custo de venda, que está ali, sei lá, uma possibilidade de comissão, um imposto, uma comissão, sei lá, uma embalagem que vai entrar ali naquele determinado produto. Eu não vou botar aqui, por exemplo, o gasto que eu tenho de ads, porra. Não vou. Eu não posso pegar o quanto eu tenho de funcionário e diluir dentro dele. Por quê? Porque eu perco competitividade. Imagina que eu sou concorrente de vocês, a gente vende o mesmo produto, a gente compra do mesmo fornecedor, a gente paga os mesmos impostos, a gente vende no mesmo canal, tudo é igual. A diferença é que todos vocês são multiempresários, multiempresárias, mega milionárias, e eu, cara, sou só apenas um rapaz latino-americano. Trabalhando de dentro de casa, vendendo as minhas balas e torcendo para não ter diabetes. Então, assim, eu vou ter um custo fixo muito menor do que vocês. Se eu vou ter um custo fixo muito menor do que vocês, se a diluição de custo fixo ocorre, apesar de todos os custos variáveis serem iguais, eu serei mais competitivo que vocês, porque o custo do produto de vocês, por ter a diluição de custo fixo, vai ser mais alto. E, às vezes, você acha que você não pode entrar numa competitividade exatamente porque você está diluindo o seu grau de ineficiência na sua precificação. Tranquilo?
E, cara, note, no preço certo, a gente faz uma coisa. Primeiro, a gente apura a margem de contribuição com nível de precisão que nenhum outro software do mundo entrega aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque não só a gente entende todas as taxas variáveis que você tem de todos os canais para cada que você está realizando, para poder identificar os pedidos que têm margem alta, margem média, margem baixa, prejuízo ou pedidos que estão incorretos, mas a gente também leva em consideração todas as taxas tributárias de todos os regimes tributários existentes hoje no Brasil. Então, se você está no lucro real, lucro presumido, se você está no Simples Nacional, a gente não tem aproximação tributária. Se você utiliza o RP bonitinho, com seus custos ali corretos, também. Por quê? Porque a gente quer entender a margem que você tem de cada venda, e com essa margem entendida, né, a gente começa a caminhar para um cenário que é um cenário de domínio financeiro. Só que o que a gente tem de tão importante nisso? Esse indicador é um indicador de viabilidade financeira, ponto. Uma empresa que pode faturar muito, pode ser muito grande, mas quanto menor é a margem de contribuição dela, menos futuro ela tem. Ela precisa de poucos erros para ela poder quebrar. Ela tem que sempre buscar ser o positivo, e tem uma pergunta que eu recebo sempre. Cara, qual que é a margem ideal para eu ter no meu negócio? Sempre a mais alta. Sempre a mais alta. Cara, vender cobrando barato é mole. Não, eu sou um excelente vendedor. Quando acontece algum problema dentro de algum anúncio, baixo preço. Porra! É o empresário que a gente chama de super patriota. E isso não é cunho político, não. É um empresário que gosta de pagar correio, gosta de pagar frete, gosta de pagar comissão, gosta de pagar fornecedor, gosta de pagar taxa de comissão de marketplace, etc. Mas não gosta de ganhar dinheiro, cacete. O lucro ele tem que ser o ponto que a gente tem que ter mais de defesa dentro da operação, né? Por quê? Porque se a gente consegue garantir que uma margem vai estar acima da margem média do varejo, significa que a gente puxa o varejo para cima, né? Essa aqui é a margem média do varejo hoje, tá? 14,15. Cada real faturado no varejo, em média, tira 14 centavos de lucro. E, assim, a tática ela vai acabar variando de um jeito onde a gente, para cada tipo de empresa, ou melhor, de produto que a gente comercializa, a gente tem que trabalhar estratégias de margens diferentes e, principalmente, pensando tanto no posicionamento de preço e categoria de produto que a gente quer ter. Eu não sei se eu vou ter tempo hábil para explicar tudo sobre posicionamento de preço e categoria de preço, mas, se não tiver, depois vocês me procurem ali, a gente bate um papo mais robusto nisso. Só que acho que o ponto principal é não ser uma empresa de margem baixa, sabe? É muito mole ser uma empresa de margem baixa. Quando algum agente de um marketplace chega e fala, não, mas dá um desconto para a gente poder vender mais. Faça aqui uma promoção. Porra, ele recebe comissão, irmão. Ele só quer aumentar teu faturamento que ele ganha dinheiro com essa porra. Agora, você baixar, às vezes, o preço de um produto não faz sentido. Faz sentido eu baixar preço de produto na época de uma Black Friday, sendo que eu tenho o Natal, que é uma data que eu corriqueiramente posso aumentar preço e continuar vendendo? Não. Se o produto tem um giro bom, se o produto tem uma boa visão de captar o dinheiro na minha operação, ele é um produto interessante, não. E, cara, toda empresa ela vai ser um componente desses 3 tipos de produto, né? Isso é o que eu chamo de categorias estratégicas de produto. Você tem produtos que geram tráfego, você tem produtos que complementam venda e você tem produtos que maximizam lucro dentro de toda a operação. Os produtos que geram tráfego, normalmente, são aqueles produtos que você tem uma briga por concorrência enorme. Normalmente, seu poder de precificação nele é muito pequeno. Se você aumenta o preço dele, a tendência de queda de venda é muito grande. Se grande parte da sua concentração de venda está aqui, a sua empresa vai quebrar. Aqui quebra a sua empresa. Por quê? Porque esses produtos normalmente têm grande prazo de pagamento com o fornecedor, tem um giro muito alto, vocês lucram muito pouco e vocês acham que o lucro de verdade da sua operação, na realidade, é o capital de giro que vocês estão alavancados. Isso aqui mente pra cacete em empresa, e por isso que a empresa quebra. Agora, quando a gente pega marcas muito fortes, marcas muito desenvolvidas, produtos bem elaborados, a gente começa a perceber que eles passam a ter produtos que complementam venda e maximizam lucro. Os que complementam venda são produtos que me permitem algum poder de precificação um pouco maior, e os que maximizam lucro são aqueles produtos que eu nado de braçada na precificação. Eu posso alterar o preço que eu continuo vendendo. E isso aqui flutua. É interessante isso. O que aconteceu com máscara em 95, na época da pandemia? Gerador de tráfego virou maximizador de lucro. Aumentou 6.000% a porra da máscara. Ah, mas é porque aumentaram os insumos e os custos, Marcelo? Você está sendo leviano? Porra, eles bateram lucro recorde aquele ano, caralho. Como é que foi porque aumentou o custo e bateu o lucro recorde? Porra, eu sou idiota, mas nem tanto.
Não é porque eu jogo RPG que eu não entendo um pouco da vida, né? Até casei. Aí, ó, viu? Então, assim, eu devo entender alguma coisa. Nessa linha, se a gente pega marcas, por exemplo, muito relevantes, uma coisa a gente percebe logo de cara. Elas tendem a ter uma concentração maior de maximizadores de lucro. Pega, por exemplo, uma Tiffany's. Vai vender um anel de ouro, uma aliança. Cara, ouro tem preço. Tem um preço balizado em mercado de ouro. Diamante tem preço balizado em mercado. Você consegue fazer uma joia com ourives igual ao que sairia de uma Tiffany's por 1/10 do preço. Você compra uma aliança de ouro hoje é R$800, R$750. Mas por que aquela mesma aliança, se for da Tiffany, sai a 26 mil, 25 mil? Por que o colar de prata, que é um metal vagabundo, custa R$2.250 da Tiffany? É milagre, é magia? Ou é tecnologia? Não, é posicionamento de preço. Eu não sei se vai dar tempo de falar isso, mas é até interessante. Então, assim, quanto mais, se vocês analisarem, tá? Peguem a curva top 10 dos produtos que vocês mais vendem. Tem muita briga de preço? A margem é muito baixa? Você tem uma alta concentração daquilo que tu tem na tua operação, que tu considera estratégico, em cima de geradores de tráfego. Você tem que fazer uma alteração disso para tentar trazer o máximo de produtos em produtos que vão aumentar esse cenário. Não, os produtos que eu mais vendo são produtos que eu tenho um poder de precificação alto e são produtos que trazem uma margem de contribuição mais alta que a minha margem média da empresa. Perfeito. Você tem uma tendência de ter produtos maximizadores de lucro. E isso aqui significa um maior grau de estabilidade para a tua empresa na perenidade e crescimento dela. E agora anote, cada categoria de produto tem que ter uma margem diferente. Às vezes a gente vê assim, não, para esse segmento eu quero fazer um markup de 2, esse segmento eu quero fazer um markup de 3. Para quê, brother? O pricing, que é o pricing global, é o pricing preguiçoso. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho situações onde, sei lá, uma camiseta M, ela tende a sair muito mais do que uma camiseta GGG, CG. Então, a camiseta GGG, CG, ela tem que ter um preço mais alto naturalmente. Batata. Batata. Tem como eu precificar tudo igual. Eu não posso entrar numa seara onde, por exemplo, se eu estou vendendo camisetas rosas na época que está tendo o filme da Barbie, eu não vou poder vender mais barata a camiseta rosa da Barbie, eu tenho que aumentar o preço dela. Se eu sei que eu vendo um produto que tem a percepção de que ele é um presente, está chegando o dia dos namorados, dia das secretárias, dia dos secretários, eu não sei qual é a data específica da mulher que trai com um amante masculino, talvez o dia do personal trainer, né? Sei lá. Você vai ter que ter os produtos inerentes àquilo que vão ser mais caros, naturalmente, entendeu? Quem riu sabe. Então, não mete essa, não. Enfim, isso aqui não é uma apologia à traição, a traição é errado, tá? Se for trair, não case. Cada categoria de produto tem que ter uma margem diferente, e a estratégia tem que ser uma estratégia, cara, que vá nessa linha, sabe? Que vá nessa sua capacidade de identificar isso. No grande fim do dia, o papel de vocês, quando a gente fala, principalmente no que tange precificação e o controle dos indicadores financeiros, é exatamente uma ideia de que vocês têm que conseguir, com muita tranquilidade e leveza, identificar onde estão os maximizadores de lucro, porque toda semana isso muda. Às vezes, o congelamento da venda de um produto do seu concorrente pode significar um aumento de 30% a 40% do preço daquele produto no canal que ele vende. Eu tive um caso de um cliente que foi isso. O cara ganhou como prêmio como empreendedor do ano, sei lá o que foi que ele ganhou, não vou entrar muito no detalhe, senão vai ser fácil descobrir quem é. E ele estava batendo muito no peito que ele conseguiu fazer uma compra que era para durar 6 meses e ela acabou em 1 mês. Ô, porcaria. E aí, nessa linha dele ter comprado um produto para durar 6 meses e que acabou em 1 mês, ele estava vitorioso. Por quê? Porque ele conseguiu 40% de desconto no fornecedor, por ele ser o maior comprador, ele baixou o preço substancialmente disso, ele vendeu para cacete, só que ele vendeu barato. 2 semanas após ter congelado o estoque dele porque ele vendeu muito, todos os concorrentes dele dobraram o preço de venda. E enquanto o fornecedor dele levaria mais 4 meses para repor o estoque dele na produção, todos os concorrentes nadaram de braçada em maximização de lucro.
O nome do jogo nunca é baixar preço, o nome do jogo é sempre aumentar preço. Se vocês não estiverem dedicando tempo hoje a identificar onde você pode aumentar o preço da sua operação, e se você chegar à conclusão que existem produtos que não servem para aumentar preço na sua operação, e muito menos não ajudam a melhorar o capital de giro da operação de vocês, esse produto desvia o seu foco, ele tem que ir embora da operação. Tá? Tem ferramenta para ajudar nisso? Tem. Tem uma calculadora de preço a marketplace, isso aqui vai ajudar quem está fazendo formação de preço já no início. Tem outros pontos também, tá? Tem esse curso de precificação, que é um curso... Esse é o avançado, Lucas? Esse aqui é o curso que eu dou para todas as aulas de pós-graduação, tá? Eu recomendo que vocês executem e recomendo que vocês deem isso na mão de todos os compradores e de quem trabalha a precificação da empresa de vocês, tá? Cara, aqui eu ensino tudo sobre posicionamento de preço. Literalmente toda a formação que eu faço dos consultores do Preço Certo passam por isso. E é engraçado, tinha alguns clientes do Preço Certo aqui ontem, e foi bonito ver, né, eles conversando com a gente, porque até a forma de como você faz a gestão, uma vez que você passa a entender um pouco mais desse negócio, muda, né? Ah, não, sim, eu preciso fazer essa compra desse produto que me dá uma margem um pouco menor, porque ele vai aumentar 100 mil do meu capital de giro, mas nessa importação que eu vou fazer, vai cair 150 mil do capital de giro, então só vou ter que compensar 50 mil em caixa. Vira um jogo de montar bloco, onde a gente não se perde dinheiro no meio dessa brincadeira. Tá? E, cara, também convido vocês a conhecerem um pouco do Preço Certo, né? A nossa ferramenta, tudo que eu ensinei aqui, que eu não pude ensinar por conta da falta de tempo, em 19, eu consigo executar com muita facilidade aqui, né? Plugando o sistema de vocês, plugando a operação de vocês, respostas que muitas das vezes levam semanas ou meses, ou às vezes respostas que sequer vocês têm hoje com certa facilidade na ponta da língua. Para claridade financeira, de como aumentar o lucro, como aumentar o caixa, etc., a gente consegue aqui. Está quase lá, obrigado. E para todo mundo que está aqui no evento, quem fizer conosco, não só visitar ali o nosso estande, comer uma balinha e levar para a família, para que a criançada fique com cárie no dente, também vai ter uma condição especial para todos. E, cara, se tem uma coisa que eu quero que vocês tatuem, né, é porque não importa a gente olhar só para o faturamento, né? O que importa é a gente traduzir esse lucro para uma realidade que faça sentido como um todo e que a gente consiga, de fato, controlar o caixa da operação. É aquela triforça, galera. A gente tem que buscar o equilíbrio da operação como um todo. Fazendo essa brincadeira e fazendo bem feito, é mole ganhar o jogo, porque 89% dos seus concorrentes não fazem, entendeu? Beleza? Falei muita besteira? Fez sentido? Então, beijo. Salva de palmas, pessoal. Alguém quer fazer pergunta? Alguém tem dúvidas? Viu? Eu tenho até uma pergunta ali, né? Volta aquele slide que tem aquele quadro. Esse aí. Como é que você classifica, por exemplo, você pega faixas de margem, identifica por produto, e aí depois você classifica essas margens pequenas e médias, depois como é que faz para, sei lá, eu melhorar esse processo assim de identificar esses caras que podem ter potencial de aumentar a margem ou não? Pior que não tem lugar para desenhar aqui, né? Cara, a melhor forma da gente entender como encaixar esses produtos é uma análise de quadrante que a gente executa. Esse quadrante ele é dividido entre duas coisas, né? Você tem um gráfico, microfone, um eixo Y e um eixo X, onde o eixo Y ele é o giro do estoque, quanto mais alto ele tem giro de estoque, melhor, né? Quanto mais ele vende, melhor, e o outro é a margem, né? Então, os produtos que tendem a ter... Eu vou até ir para outro slide para não confundir com esse. Deixa eu ver se tem alguma coisa em branco aqui. Não tem, né? Não tem slide em branco nessa brincadeira, né? Imagina eu risco a tela. Seria engraçado. Nessa linha, se eu tenho um volume maior de giro aqui em cima e um volume maior de margem aqui, o produto que a gente mais quer que vai ser o maximizador de lucro é aquele que tem a maior margem possível comparado à margem média e o maior giro possível. Esse é o produto que vocês têm que subir preço. Por quê? Porque a tendência natural nossa é achar, não, ele está vendendo bem. Ele está vendendo bem, não vou mexer em nada. Mas, cara, é exatamente o oposto. O que ele está gritando para você é, eu aguento que se aumente meu preço de venda.
Agora, quando esse produto tem pouco giro, mas uma margem muito alta, esse é um produto que precisa de algum tipo de otimização. Você fala, nossa, esse produto tem uma margem muito boa, mas a minha meta de venda dele não está sendo batida. Então, tem otimização de anúncio que precisa ser feita. Provavelmente, esses produtos de margem muito alta, mas giro baixo, são produtos que valem a pena a gente investir ads neles para ver se eles performam melhor, porque eles têm margem para isso. A gente vai utilizar estratégias de otimização e reciclagem para que esse produto se torne um produto estrela. Mas já esse produto que tem alto giro e uma margem baixa, a gente vai tomar uma outra decisão. Negociar prazo com o fornecedor, negociar recebimento antecipado e negociar tempo de estoque rápido, comprar menos. Para quê? Para que ele vire um gerador de caixa na operação. Não é ruim ter um produto que toma capital de giro ou que gera capital de giro na operação. O ruim é quando eu desequilibro a quantidade de produto que gera caixa e a quantidade de produto que toma caixa. Eu tenho que fazer com que o meu capital de giro seja sempre o mais equilibrado possível, porque assim eu ganho dinheiro. Mas já esse produto que tem um giro baixo e uma margem baixa são os produtos que a gente tem que se desfazer de vez. E o que corta essa linha aqui do meio? A margem média da empresa. Lembra aquela pergunta que eu fiz? Para cada real que você fatura, quanto você bota de lucro no bolso em média? Se a sua margem é 15%, eu tenho um produto com 30% de margem, ele está dizendo, eu sou um maximizador de lucro. Eu posso ser um maximizador de lucro ou posso ser um produto que está com potencial, mas que precisa ser investido. Show? Muito bom. Mais alguém? Tranquilos? Na precificação, você colocava a despesa com ads aí, que é variável, ou você não colocava para ter. E aí eu não entendo bem, eu sempre coloco ali como uma meta gastar em ads, como é variável, eu sempre colocava na precificação. Sim. Acho que eu desliguei de novo. Pensa assim, o que é o Ads no fim do dia? O Ads é um vendedor como eu, que você chega e fala assim, vendedor Marcelo, tome aqui R$3.000 na sua mão, tome esse catálogo de produtos e bata na casa de todas essas pessoas lindas e maravilhosas. Só que eu estou vendendo livro de RPG e eu só descobri que só temos 5 nerdolas como eu aqui. Eu provavelmente não vou performar tão bem. Eu vou voltar para você e falei, gastei os R$3.000 e vendi só 5 unidades. Quando você dilui o preço ali dentro, quando você tem certeza que cada real que você investe vai trazer uma venda sempre para aquilo. Quando você não tem essa certeza, que é o caso de todo investimento de marketing, você separa ele como um custo fixo, porque um custo fixo não significa que ele não vai variar. Às vezes, a conta de luz dá mais alta, dá mais baixa. Às vezes, o nosso filho vai lá e deixa a torneira ligada. E a gente olha para ele, será que eu te criei direito? Porque você não sabe, para cada hora que esse negócio está ligado aqui, eu estou perdendo R$5, e R$5 faz diferença na minha vida? Você é sovina? Não. Mas minha esposa ouve muito expor, porque eu não gosto de deixar a luz acesa. Vamos lá. Então, eu não diluo. O que vai acontecer é, eu vou ter margem na venda, que eu vou usar para pagar o ponto de equilíbrio disso, atingir o ponto de equilíbrio disso, onde você fala, beleza, eu tenho 3 mil que eu vou investir. Mas se minha margem média é 50%, eu sei que, no mínimo, eu tenho que gerar 6 mil de venda para poder fechar a conta no 0 a 0. Se você diluir no preço, aí você confunde esse cálculo, inclusive, até para delimitar qual vai ser a sua meta. Tá? Fala, querido. Cara, todos os canais que passam por dentro do RP, a gente vai te auxiliar a fazer. Todos. Se você tem um canal B2B, um canal e-commerce, um canal marketplace, todos eles passam pelo cenário. Você usa qual RP? Então, eu não consigo te ajudar. Eu preciso estar integrado hoje. Se eu não me engano, eu integro em Bling, Tiny, Lexus, Magi 5, Omie. Tem mais algum, Lucas? Tray. Em breve eu estou com BaseLink, que a gente está fazendo, e em breve eu estou com Nmarket também. É porque a gente precisa que o software plugue para trazer informação. Mas se você tiver qualquer uma dessas tecnologias plugadas dentro da tua operação, eu consigo te auxiliar sim. Tá? O parceiro B2B, depois qualquer coisa, troca uma ideia. Eu tenho outra empresa B2B, indústria, e daí eu falo com vocês. Show. Muito bem, pessoal. Show? Salva de palmas. Obrigado, pessoal. Beijo. Valeu. Fotinha, peraí, fotinha. Tem fotinha? Então, deixa eu pegar isso. Música. Obrigado, querido. E depois passem lá para pegar a bala, tá?
Eu comprei um monte.